começamos a falar sobre os dons do Espírito Santo, amém? Amém. E começamos do começo, digamos assim. Começamos a falar sobre a teologia, como que é a teologia sistemática, onde ela está alicerçada. Falamos um pouco sobre Paulo, que foi o grande homem que Deus separou para pegar todos os para apanhar tudo aquilo que as Escrituras diziam e para elaborar uma teologia para nós. Não foi isso que falamos? Amém. Falamos também no nosso encontro sobre João, não foi? Sim. Falamos bastante sobre João Batista. Foi. Olha, eu não sei se foi Deus, mas acho que deve ter sido, porque eu perdi a aula. Sério? Eu gravei, só que eu fui viajar no fim de semana, ele tinha um monte de fotos do telemóvel, eu fui apagando, fui transferindo as fotos para a nuvem, e depois saí apagando tudo e perdi a aula. Acho que eu apaguei a aula junto. E não deu tempo de subir na internet, porque eu saí daqui e eu ia subir a aula no sábado à noite. Só que na sexta-feira eu decidi viajar, e aí não subi a aula e aí me apaguei por cima. Era no aula? Não vinha fazer isso. Agora estou fazendo diferente, vou fazer diferente hoje. Já está ao vivo no Facebook, então já não corro risco de perder mais. Porque o que eu fazia? Eu gravava e depois eu transmitia. Eu tinha que ficar acordado até 1h da manhã para poder transmitir num horário razoável. Eu falei, quer saber? Eu vou transmitir ao vivo mesmo, e aí já fica lá registrado. Tá bem? Amém? Glória a Deus? Amém. Então nós falamos um pouco sobre a teologia sistemática. Estávamos falando sobre a teologia sistemática, por quê? Você não vai revisar aqui. Você não vai encontrar nas Escrituras, repetindo, você não vai encontrar um livro na Bíblia que fale tudo sobre os anjos. Você não vai encontrar uma passagem específica na Bíblia que fale e ensine tudo sobre demônios. A Bíblia ela fala sobre o mesmo tema em diversas passagens. Então você vai lá em Gênesis, ela fala um pouco sobre anjos, e Êxodo ela fala um pouco sobre anjos, e aí um exemplo, tá? Então ela vai falando sobre o mesmo tema em diversas passagens. E se você quiser compreender tudo sobre anjos, você vai ter que pegar isso tudo que está na Bíblia toda, para você começar a compreender. Então o que a teologia sistemática faz? Ela pega isso tudo para você e te fala, olha, se você quiser aprender sobre anjos, é angelologia, é uma disciplina da teologia. Quando você vai estudar teologia, uma das disciplinas é a angelologia. Por exemplo, amém? Amém. O que a teologia sistemática fez? Pegou todos os versículos da Bíblia que falam sobre anjos, contextualizou, analisou e aí ela entrega para você isso. Isso é a teologia sistemática. Amém? Até aqui? Amém. Então, Paulo também vai fazer isso. Rapaz, está bem, irmãos? Tudo bem? Vai ser bem. Paulo também vai fazer isso. Paulo, como um grande conhecedor das Escrituras, como antes de receber a Cristo, era um fariseu, um conhecedor, um estudioso. Então ele vai pegar tudo aquilo que estava presente no Antigo Testamento e vai trazer luz mediante agora aquilo que é a revelação de Jesus. Então ele vai compreender que sobre o batismo, ele vai ver que Jesus dará a luz do batismo. Ele vai dizer que sobre a conversão, as ofertas, o sacrifício, tudo aquilo falava de Cristo. Então ele vai interpretar o Antigo Testamento e vai trazer para nós uma doutrina cristã baseada naquilo que ele já conhecia. Amém? Aqui? Isso é a teologia sistemática. É isso que Paulo vai fazer para nós. Então, no livro de Coríntios, nós estamos estudando o livro de Coríntios. Amém ou não amém? Estamos no livro de Coríntios já tem uns 4 meses, pelo menos. Falando só sobre o livro de Coríntios, porque começamos lá no estudo da antropologia. E no livro de Coríntios, ele vai falar praticamente toda a doutrina cristã que está no livro de Coríntios. Ele vai falar, por exemplo, presta atenção, ele vai falar, por exemplo, sobre o batismo no capítulo 10. Nós lemos o texto, não lemos? Abre lá, 1
Jesus ainda fala com os homens. Todos acharam 1 Coríntios capítulo 10? Sim. Então presta atenção, olha irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, batismo. Você sempre achou que o batismo era uma criação cristã. Ah, não, porque foi batizado, isso é coisa do cristianismo. Não, isso já existia. Então, Paulo vai dizer, olha aqui, todos os nossos irmãos foram batizados na nuvem e no mar. Então ele vai dizer, olha só, quando você cruza o Mar Vermelho, primeiro você sai do Egito. Amém ou não amém? Olha o que ele vai dizer, olha, primeiro você sai do Egito. Primeiro você sai do mundo. O mundo te persegue, mas você precisa cruzar o mar. Você precisa receber a Cristo, você precisa cruzar o mar, você precisa ser batizado. Porque aqueles homens lá atrás já foram. Isso foi uma forma de batismo. Estão conseguindo compreender? Então, e ele continua, olha só, versículo 3: e todos comeram de uma mesma comida e beberam todos de uma mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra? O que ele está dizendo aqui? É a ceia. Então aqui, Paulo está fazendo o quê? Ele está criando uma teologia sistemática para nós. Está nos dizendo, o batismo é por causa disso, a ceia é por causa disso. Ele está trazendo luz àquilo que era feito como imagem, como tipo. Estão conseguindo compreender? Porque muito do que era feito no Antigo Testamento era uma tipologia daquilo que Cristo seria. Eles faziam sem nem entender. Lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Vocês não sabem de nada, vocês adoram Deus que vocês não conhecem. Porque muitas das coisas do Antigo Testamento eram tipologia, que só seriam reveladas em Cristo. Amém? Ou seja, nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo 3 e 4, Deus batizando 1 milhão de pessoas num só dia. E em seguida, ministrando a ceia para todos. E o que nós dizemos? Por conta disso, olha aqui para mim, por que a igreja Assembleia de Deus, a maioria das igrejas pentecostais, só dão ceia depois do batismo? Também, por outras coisas que não vou entrar nesse mérito, mas também por conta disso. Porque primeiro você cruza o mar, depois você come e bebe da comida espiritual e da comida espiritual. Então a igreja traz isso para nós. Ou então, se primeiro eles foram batizados na nuvem e no mar, e depois comeram da comida espiritual e beberam da bebida espiritual, então, primeiro ele é batizado, depois eles participam da ceia. Isso é uma forma de teologia sistemática. Amém? Até aqui? Nós vamos chegar lá nos dons. Eu estou só fazendo um resumo. Eu gosto desse resumo porque assim, você não gosta, eu gosto. Você me ouve falar a mesma coisa 10 vezes. Só que para mim é bom porque isso ajuda a gravar na sua cabeça. Amém. Amém? Amém. Então no capítulo 11, por exemplo, ele vai falar sobre a ceia. Você conhece, não vou ler o texto. Não vou ler o 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor, assim, aquele texto conhecido que a gente lê todo domingo aqui. Amém? Então no capítulo 11 de Coríntios, aí ele vai ensinar sobre a ceia. Por quê? A igreja lá em Corinto, lembra que eu falei para vocês que ela era cheia de dons? Só que
faziam na ceia? Eles iam para a ceia para entornar no vinho e comer e encher a barriga. É como se fosse uma festinha. Opa, vai ter uma festinha cheia de pão e vinho. O vinho em álcool. Provavelmente. Não era muito doce. Provavelmente não. Já falamos sobre isso aqui. Vocês já vão levantar essa história do álcool. Vocês já vão levantar essa história se o cliente pode beber ou não. Daqui a pouco vai entrar nessa história. Isso é que passa dar a ceia, muito só álcool, dar a ceia, sendo só sumo, não sendo Não tem álcool. problema. Até nas bodas canais. Sim, Era com álcool. Depois ficava mudado. Provavelmente. Porque o que acontece? O grande X da questão, eu já falei para vocês de onde Paulo tirou a questão da ceia. Já lemos esse texto aqui. O Espírito Santo tem ciúme de nós, nós já lemos isso. Sim. De onde ele tirou o texto para fazer a ceia? Vou ter que ler de novo. Eu vou ler, já vai abrir aí, número 5. Então, número 5. O que acontece? Número 5. Deixa o Coríntios marcado aí. E volta para. Números capítulo 5. Ai, números. Números. Eu estava ouvindo números. Então, o que acontece? Vamos ler o texto do primeiro Deus para você compreender, antes de eu te explicar. Sabia que eu chegaria? Ele sempre chega nesse ponto. Por isso que eu passo longe de tatuagem, por isso que eu passo longe de casamento, porque eles sempre vão perguntar sobre essas coisas. E agora pelo vinho? Vamos lá no vinho. É porque vocês gostam de vinho, né? Não, sabe o que é, pastor? Eu perguntei porque eu tive um bate-papo com aquele irmão que veio aqui a ver isto a sétimo dia. Que bom. E tive um confronto com ele na sexta-feira passada acerca dessas coisas e da casa. Esse vinho provavelmente era o vinho cochê. E o vinho cochê muito provavelmente ele tem álcool. Então é difícil dizer que não. O vinho coxê não tem álcool. Ele é fermentado. Não é fermentado. Ele é fermentado com uvas específicas plantadas num lugar específico da terra. Aquele na O vinho cochê, eles só bebem esse vinho porque ele tem que ser de vinhas específicas plantadas em um lugar específico, cuidadas num lugar específico para poder ser santas. Deixa eu só dizer uma particularidade. O vinho fermentado faz a doçura do vinho e faz logo ao final do fermento. Ora, eles têm uma maneira de fazer isso sem álcool, sem comer açúcar, para poder o vinho ou o sabor do vinho sem ter álcool nenhum. Mas ele é fermentado e ele tem álcool. A fermentação dele é diferente. mas tem álcool. Mas ele não é adicionado álcool. O vinho fermentado não tem álcool nenhum. Está ali um enólogo. Quanto a isso, Rápido. é muito simples. A partir do momento em que uma uva sai da videira, começa a fermentar e tem álcool. Bom, E depois Resolvido o assunto. Tem álcool. tem álcool. A uva, apanhar a uva, tem álcool. Os judeus não bebem álcool. Bebem. Os muçulmanos é que não bebem. Não, vamos lá. bebe até bebida forte. Eles bebem até bebida forte, destilado. Estou a falar no judeu para eles ensinar álcool. Não, mas eles mesmo bebem. Eu trabalhei com os judeus. Sim. O único judeu que não bebe bebida nenhuma é o nazireu. Que é proibido de beber qualquer álcool é o nazireu. Sansão, João Batista, Samuel, esses eram nazireus. Não é um vinho normal. Não, esses não bebiam nada. Nem vinho, nem nada. Nem original, não. Nada. Eles eram zero, eles eram proibidos de beber álcool. Somente se só o nazireu é proibido de beber álcool, os outros podem. Sabe, eu vou só dizer mais. Eu posso não ter razão nenhuma, mas também ao mesmo tempo estou a retirar as relações. Sim. Pronto,
Isso é, todos fazem isso, podem fazer vinho uma coisa, mas naquele dia eles cumprem, uma vez por ano. E então nesse dia mandavam comprar vinho kosher. Mas o vinho não tem certos trâmites. Nós temos inclusive produção em Portugal, ali na zona de Belmonte. Mas tem algo. O vinho kosher, para a gente finalizar aqui o vinho, a única coisa que diferencia ele dos demais vinhos é a maneira que ele é produzido. Ele tem, exato, ele tem que ter uma uva específica, plantado de uma forma específica, a produção dele que é diferente. Mas ele é um vinho com alcoólico como qualquer outro. Tá bem? Enfim, então vamos ver de onde que ele tira a história do vinho, para a gente compreender. Eu já falei sobre isso. Então, todos acharam Números capítulo 5? Olha só. Nós lemos esse texto quando eu fui dizer para vocês, provar para vocês que o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Lembra? E é daqui que ele tira a teologia da ceia para o vinho. Olha só. Eu queria ler muito o texto. Não lembro a partir do 11, não é? A partir do 11. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar, essa mulher é a igreja, e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes, esse é o Espírito Santo, vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, juntamente, presta atenção, juntamente trará a sua oferta por ela. O que ele vai trazer? 1/10 de efa de farinha, de cevada, isso é pão. Então o que ele tem que trazer? A mulher, no caso eu, você, cada um de nós, como ele tem ciúmes de nós, então ele oferece o pão como oferta. Está vendo aqui? Sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimento por ciúmes. Presta atenção, oferta memorativa. Você lembra? Até que eu venha. Versículo 16: e o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Olha que presta atenção. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão, e o deitará na água. Então, presta atenção, quando ele pegava a água e jogava essa água no chão do deserto, ali ele tinha como se fosse uma argila, aquele tipo de chão. Sim, sim. E aquilo ficava vermelho. Olha só. O chão do deserto ele era vermelho. Você lembra de Adão? Sim. Você lembra de Edom? Você lembra do Esaú? Esses homens são, toda a raiz etimológica do nome deles está ligada à palavra vermelho. Porque vem do chão, vem do barro. Então aqui nós já tivemos o pão e já tivemos o vinho agora. Olha só. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor. Versículo 20. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te punha por maldição. Ou o que ele está dizendo aqui? Se mesmo depois que eu fizer uma oferta por você se contaminar com outro homem, lembra? Aquele que faz isso indignamente. Come indignamente para a sua própria condenação. Está vendo de onde que Paulo, ele veio aqui, buscou aqui
e escreveu 1 Coríntios capítulo 11. E isso é teologia sistemática. Ele pegou algo que era uma tipologia e trouxe luz. E aí agora você senta aqui, come lá um suquinho, toma um suquinho, come bom. Só que você precisa entender isso. Por que você precisa entender isso? Porque você está a vida toda comendo pão e tomando vinho sem saber por quê. É ou não é? O Senhor te põe por opção e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. Está bem? Então, o vinho é alcoólico, muito provavelmente. Se você for falar sobre as bodas de Caná, nas bodas de Caná, era uma tradição que o melhor vinho era servido enquanto eles estavam lúcidos. Porque depois eles já ficavam na palavra que para cá, e aí você podia dar para ela. E tem uma outra. Na casa você tinha um lugar. Você entrava na casa. O primeiro aposento, só algumas pessoas ficavam ali. Só mais a ralé. Aí você ia entrando para dentro da casa e o nível das pessoas ia aumentando conforme você ia entrando. Jesus estava no último aposento. Porque ele era um convidado. Aí você já começa a aprender que você tem que honrar, você tem que colocar ele aonde? No último aposento da tua vida. Então quando ele transforma o vinho, se no início se dava o melhor vinho, dificilmente esse vinho não tinha álcool, dificilmente. Então tem que ser vinho na ceia? Não necessariamente. Pode ser o puro suco da uva. O puro suco da uva. Aquele integral. Aquele que você tira, não fermenta e ele fica inteiro. Esse também pode servir na ceia. Agora o vinho, pode perguntar, irmão. Aquele vinho que Jesus transformou no casamento, sim, era alcoólico, então? Sim, provavelmente. Que é o das bodas de Caná. Provavelmente. Muito provavelmente. Porque todos se alegraram, quando se alegraram... E o sommelier disse, e esse vinho é melhor do que o outro. Vocês estavam guardando ele, né? Vocês estavam guardando o melhor vinho no final? Por quê? Porque o melhor vinho se dava no início. Então ele... Olha, 99,9%. Então Jesus bebeu o vinho também. Sim, casamento. provavelmente. Então posso beber. Calma lá. A Bíblia está repleta de advertências quanto ao álcool. Se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, você vai ver lá que Salomão é completamente contra o álcool. Ele é completamente contra. Provérbios, Eclesiásticos, você vai ver. A Bíblia sempre dizendo, cuidado. Então assim, cuidado. Posso beber? Não, não posso. Tenho que beber? Não sei. Cuidado. Agora contra mim, sabes que você, ao fim de uma hora, as uvas quando chegam à areia, normalmente sempre demoram a chegar, elas já chegam, quando é cansado, fazem a primeira medida, já tem cerca de 0,5% de álcool. Portanto, o vinho. Não, ele tem. O vinho não tem álcool. É pacífico. Pode falar. Só também dizer que saiu agora a semana passada um comunicado de vários cientistas e da OMS que não há quantidade segura de qualquer bebida alcoólica, pois tudo gera a mínima quantidade. Você está entendendo por que Deus fala cuidado? Olha aqui para mim. No Antigo Testamento ele também fala um contrário de porco. Não gera. Eles não conseguem determinar uma quantidade. Não há quantidade mínima segura. É propensa a causar. Então, olha aqui para mim. Eu adoro carne de porco. No Brasil a gente não come muito. A gente até come mais ou menos. Mas não é mais comum é carne de porco. Eu adoro, mas a Bíblia proíbe. Porque é um animal como toda a coisa, não é? E pode passarmos. Agora, eu vou para o inferno se eu comer porco? Não. Pois a questão foi. Só que a Bíblia está dizendo: olha, não coma.
reclamar, não. É muito por quê? Porque não é para comer. Deus falou que não é para comer. Vou para o inferno se eu comer camarão? Não. Não é isso. Lagosta é barata grandão, baratão. E a palavra também diz que os lucros com a galinha não é o que entra, mas o que sai dessa Sim. fruta. Então, Tudo correto. aquilo que você puder. Evitar fazer isso. Podemos evitar. O problema do álcool é, vamos imaginar aqui que o irmão falou, olha aqui para mim. Alguém aqui discorda que o cigarro, ele não está proibido nas escrituras, mas que não devemos fumar? Sim. Alguém que acha que não, que posso dar uma fumadinha assim, não tem problema? E também não é por causa disso que se faz o cigarro com o inferno. Agora presta atenção, olha aqui, Mas sei o que nos diz. olha aqui. Por que não podemos fumar? Nós Faz cristãos. mal. Porque faz mal, E é um vício. é um vício. Mas por que não fumamos? Porque aquilo mata-nos. Aquilo pode nos matar. Aquilo é uma agressão contra o templo do Espírito Santo. Repete para mim, a OMS disse o quê? Causa câncer. Sem mais perguntas. Se você não fuma porque o cigarro te mata, você está bebendo por quê ainda? Obrigado, irmão. Essa foi, acho que eu só queria ouvir. Amém? Pastor, Oi. mas já estão a feliz com um pouco de vinho por as vossas Por as vidas. Acho que é quando eu descobri uma diferença de versículo 2. Eu gostava mesmo dessa. Está lá. O que acontece? A gente vai ver a gente tem que entender o contexto. Qual que é o contexto da época? Eles não viviam do que vivemos hoje. Não tinha farmácia 24 horas, não tinha medicamentos. Então, usava-se muito o vinho e o azeite para os medicamentos. Por quê? Não existia hoje. Agora, se você está com dor de cabeça, tu com dor de cabeça que toma vinho. Não, não. É mais eficiente. Além disso, o vinho na altura era utilizado com várias ervas, com efeitos Com medicinais. efeitos medicinais. Então, ele era um remédio. A Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola? Geladinha. Com limão. Era usada como medicamento. Era. A Coca-Cola, o início dela era no xarope. Um xarope para tosse. Nicofet. Foi nome. Exatamente. Mas pastor, deixa-me só dizer ainda acerca do porco. No tempo antigo, portanto, os porcos não eram criados, portanto, andavam à solta e eles comiam cadáveres e toda a política, portanto, eram realmente muito bem. Sim, a maneira como os porcos são cuidados hoje é diferente. Em Israel já tem porco. Em Israel já tem porco. Sim. Só que eles, vocês já viram? Em Israel eles ficam sob estrado de madeira. Porque eles não podem pisar em Israel. Então eles se cria porco em Israel, mas eles andam nos estrados dos passadiços, igual desses passadiços. Não, eles ficam nos passadiços, andando para não pisar na terra de Israel. Então, claro, o controle de qualidade dos alimentos hoje a questão de isso, enfim. Mas tá aqui, não posso arrancar. É claro. Agora o álcool vai além do mal que ele faz para a saúde, vai além do mal que você se embriaga. Ele te escandaliza. Aí que está o problema dele. Por quê? O embriagar, a Bíblia ela é clara, você não pode se embriagar, ponto, ela é clara. Agora, tudo bem, então bom pastor, então eu vou tomar aqui o meu vinhozinho aqui para curar minhas feridas aqui no meu quarto, ou então, ok, se alguém vê, você escandalizou, não depende de você. Eu conversei com meu filho ontem sobre isso, na hora do jantar, não sobre o escandalizar. Porque ele falou, pai, mas isso não é justo. Eu falei, vai, reclama com Deus. Porque eu estou aqui fazendo uma coisa XPTO e não tem nada a ver com aquilo. Se alguém vê escandalizar, a culpa é minha. Eu falei, sim. A gente volta por evitar a aparência do mal, né? Exatamente, já falamos sobre isso. Então, vai falar com o nome do manual. Ele que definiu, não fui eu. Mas Paulo escreveu, Timóteo 5:3.
Por quê? Por que ele diz isso? Por quê? Por que ele manda beber vinho ao invés de água? Porque você está acostumado com a água hoje tratada, com flúor, com cloro, com isso e aquilo tudo. As meninas nem tanto mais, né? Está acostumado com água tratada, limpinha. A água nossa lá na Sabesp, no Brasil, é uma das melhores do mundo. O seu dente fica até branco. Porque tem tanto flúor na água que o seu dente fica até. Ela faz bem até para os dentes. A água. Hoje. Nós ainda temos uma fonte no corpo natural, do nascimento. Isso. Mas se morrer um bichinho lá em cima na nascente dele e contaminar a água, você vai aqui embaixo. Então, a água naquele tempo, ela não era tão tratada e tão boa quanto é hoje. Então, por isso que ele diz, olha, não bebe essa água aí, essa água está fazendo mal para o teu estômago. Toma vinho, porque ele vai cuidar do teu estômago, tem analgésicos, tem ervas, tem isso e aquilo outro. É por isso que a Bíblia tem que analisar ela pelo contexto. Teologia sistemática. É disso que nós estamos falando, não estamos? Eu não posso simplesmente pegar um versículo e falar, olha aqui. Aqui? Mandou beber? Aqui. E agora? Fala aí. Explica essa bichão. Eu não posso. Está conseguindo compreender? Eu tenho que analisar o contexto. Isso é teologia sistemática. É isso que Paulo fez e é isso que nós estamos fazendo aqui. Não posso, um texto fora do contexto, abre. Cuidado. Podemos falar, vamos fazer o seguinte, quem anima? Um tópico de aulas de escolas bíblicas só sobre álcool. Aí falamos aqui um mês inteiro só sobre álcool. Pegamos os exemplos bíblicos aqui e fuja do álcool. Foge dele. Ele só traz mal para a saúde, obrigado, irmão. Traz mal para a saúde, mata o teu corpo, te embriaga, faz você pecar, é um mal social, porque o álcool destrói famílias. A gente não é possível que nós cristãos estamos associados a esse tipo de coisa. Isso destrói famílias. Famílias são destruídas por causa do álcool. Pessoas morrem por causa de álcool. Pessoas matam outras pessoas por causa de álcool. Pessoas conduzem veículos e matam famílias por causa de álcool. Nós não podemos, essa é a minha visão, para ele está dizendo, eu não consigo conectar um cristão com esse tipo de produto. Porque a maconha faz bem para a mente, cuida, então vamos todo mundo aqui fumar uma ervilha. Porque ela faz bem, porque ela é medicinal. Você acha razoável associar o crente à maconha? É razoável associar o crente ao tabaco? Não é razoável associar o crente ao álcool. Desculpa, eu sei que para vocês é tudo isso, porque é cultural. Da mesma forma que se eu for lá nos Estados Unidos, numa igreja americana, e fala, para de tomar conhaque, para de tomar uísque, porque lá eles adoram. Cerveja no Brasil, lá no Brasil, eu estou dando cerveja. Amém? Eu não tenho essa cara de assustada. Fala sobre outra coisa. Eu tinha 22 anos, nunca tinha tomado vinho. E ainda bebe vinho seco, ainda, né? Se fosse um vinho assim tinto. Não, né? Não era assim, né, irmão? Pode tomar, não problema. Então, o vinho da ceia, provavelmente ele tinha álcool. Isso era um problema? Não. Desde que não entrasse nenhuma dessas linhas que a gente falou, desde que não escandalizasse, desde que não se embriagasse. Não tinha problema. Jesus bebeu? Provavelmente. Isso não é um tabu, não pode ser um tabu para nós. Jesus bebeu um taço de vinho, não sei. Não tem problema. Ele não bebeu contra isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, posso sair do vinho? Do álcool? Eles são bem tranquilos quanto a isso. Precisa ter mais cuidado. Tem umas duas aí. A minha irmã está lá fora. A minha não está boa. Tá na nossa vida boa.
fazer comida. É lá. Eu não sei o que é, parece que é uma bactéria aí. Bicho morrer aí, né? Pode ser, de repente o bicho morto. Eu sei que é o bicho morto aí que caiu aí. Amém? A unidade intermunicipal ficaram fora. Então, no capítulo 10, Paulo vai falar sobre o batismo, vai falar sobre a ceia. No capítulo 11, ele vai falar sobre a ceia também, de forma mais profunda. E no capítulo 12, que é onde eu quero chegar, consegui chegar 3 aulas depois. Ele vai falar sobre os dons do Espírito. Ele vai falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais. Preste atenção, são dons espirituais. Quantos dons espirituais? Quantos dons espirituais? Você sabe quantos são? Jesus amado, eu preciso disso. Então ele vai falar dos dons espirituais. Alguém ali falou o número certo, acho que foi o Rubem. Quantos? São 9 os dons espirituais. E ele vai falar também dos dons ministeriais. Parece ser esperado, né? Que são 5. Então ele vai falar sobre os 9 dons espirituais e ele vai falar sobre os 5 dons ministeriais. E ele também vai falar sobre a multiforme operação de Deus, as várias formas que Deus trabalha e age. Porque a gente acha que Deus só trabalha usando o crente. Mas não. A gente acha que primeiro eu preciso virar crente. Isso é uma das maiores falácias. Porque Deus chamou Abraão antes dele virar crente. Abraão não era nem circuncidado ainda. Quando Deus já fez a ele a promessa e chamou ele para o ministério. Então Paulo vai falar sobre os dons espirituais, que são 9, os dons ministeriais, que são 5, e as operações de Deus. Por quê? Existem pessoas que às vezes não manifestam dom nenhum, mas Deus toma essa pessoa e fala a alguém através dela. Deus não está limitado a crente. Lembra que eu falei da minha conversão quando eu fui batizar? Sim, lá no método. Que eu estava. Eu estava numa dúvida. Quando eu decidi voltar para Cristo, eu já tinha aceitado Jesus uns 5 anos antes, não foi mais. Uns 10 ou 15 anos antes. Só que não tinha batizado ainda. E gente, olha, é incrível. Parecia assim, todo mundo com quem eu conversava, ela falava alguma coisa de água, falava alguma coisa relacionada a batismo. Porque, olha, Deus não tem problema de usar ninguém. Ele pode usar eu, que sou pastor, ele pode usar você que é crente, ele pode usar o seu vizinho que não é crente, ele pode usar até a pedra que está lá segurando a porta da tua casa. Ele não tem problema nenhum. Ele já usou até uma jumenta. Quem lembra da jumenta? Eu creio. Agora pensa você. Precisa tomar uma decisão importante. Deus está te chamando e está todo mundo falando para você. Você vem aqui, o pastor fala o que você precisa ouvir. Você vai para casa, a sua vizinha fala o que você precisa ouvir. E aí daqui a pouco imagina você olha para o teu cão e ele olha para você. Então,
Imagina. Para Deus não tem problema nenhum. Certa vez ele parou a terra. Lembra? Você lembra quando ele parou? Você lembra quando ele parou o sol? Também não foi o sol. Josué disse que ele parou o sol. Lembra? O sol ficou parado. Só que hoje nós sabemos que, na verdade, quem parou foi a terra. Porque o sol já está parado. Mas Josué escreveu que o sol parou. No conhecimento que ele tinha, de maneira empírica, para ele foi o sol que parou. Mas na verdade Deus parou a terra. Deus não tem problema, você pode fazer coisa grande como pode fazer coisa pequena. Então Paulo vai falar sobre essas operações de Deus. Falou com a jumenta. Às vezes fala com a jumenta da nossa vizinha. Às vezes fala com a jumenta do vizinho. Então, Deus ele vai fazer, ele vai operar de várias formas. Preste atenção, vou falando devagar. Os dons espirituais ele opera no indivíduo. Os dons ministeriais ele opera na obra. E a multiforme operação de Deus aí é do jeito que ele quer. Do jeito que ele quiser. Olha só, a gente fala de Paulo, né? Consegue imaginar? Presta atenção. Paulo nunca tinha visto Cristo. Paulo nunca caminhou com Jesus. Paulo não é nem contemporâneo de Jesus. Amém? Mas quando Jesus apareceu para ele, na hora ele soube que era Deus. Na hora ele soube que aquele que apareceu para ele era o Cristo que a igreja perseguia. Por quê? Porque ele falou: Paulo, por que tu me persegues? Olha só. Lembra que eu falei que quando você chegar no céu, você vai bater o olho em alguém, você vai saber que aquele alguém é o Paulo, que aquele alguém é o Adão. Assim também foi com Jesus, assim foi com Paulo, assim foi na transfiguração, lá com João, Pedro e Tiago. Essa é a multiforme ação de Deus, amém? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, abre lá. Estou soltando algumas pérolas aí, você vai pegando aí. Deixa no capítulo 12. Então, no capítulo 10, ele vai falar sobre o batismo, amém? No capítulo 11 ele vai falar sobre a ceia. No capítulo 12 ele vai falar sobre os dons. No capítulo 13, aí no capítulo 13 ele fala sobre o dom maior. Aí ele vai falar sobre o dom maior, que é o amor. O que significa o dom maior? Se você não tiver ele, todos os outros dons são infrutíferos. Não adianta nada você ser cheio do Espírito, cheio do Zetetel, Mequetrefe e Remifrai, se você não ama. Por isso que as pessoas confundem. Porque Jesus disse que a lei é só dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é só isso. Ele está dizendo que se você não amar a Deus, você não pode amar mais ninguém. Se você não ama o teu próximo, você não pode amar mais ninguém. Você não consegue operar nada. A lei não funciona para você. O dom do amor. Por quê? Por que o amor é o dom maior? Por quê? Porque quando você ama, você reflete aquilo que Deus é. Amém.
somos pequenos cristos? O que Cristo fez foi amar. Cristo cumpriu a lei, já falei isso aqui. Cristo cumpriu a lei com o amor. O povo judeu, como que o povo judeu queria cumprir a lei? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz, não é assim. Assim vocês não conseguem cumprir a lei. Então, quando nós amamos, nós refletimos Cristo em nós. Então, esse é o dom maior. Amar como Deus ama. Amar sem se preocupar com o que vão pensar. Amar sem se preocupar se você vai lhe agradar ou não. Amar sem querer nada em troca. É ou não é? Está conseguindo entender? Então, no capítulo 14, ele vai falar sobre os dons mais problemáticos que existem, que são os dons de inspiração. Aqui tem os dons de operação. Esses aqui são complicados. Quando a gente chegar neles, você vai entender o que eu estou falando. Quais são? Quais são? Profecia. Aqui é o 14. Profecia, interpretação de línguas, por que esses dons são complicados? Porque se você tem gente imatura na igreja, isso aqui, ó, leva ela a derrocada. Se você tem um profeta imaturo, ou se você tem alguém que interpreta imaturo, ou se você tem pessoas imaturas que não compreendem a grandeza daquilo, é complicado, mas não vamos chegar lá, não vamos falar sobre isso. Eles geram muita confusão no meio de igreja imatura. E o que nós estamos fazendo aqui é isso, é transformar essa igreja numa igreja madura. Sabe por quê? Lembra que eu falei que o Espírito Santo habita em você e quem dá os dons é o Espírito Santo. Então, todos os dons estão em você. Amém? Amém? E lembra que eu disse que você tem o dom de cura, mas se você não vai no hospital orar pelos doentes, se você não vai nas ruas e praças orar pelos doentes, ele não se manifesta. Amém? Então, se uma congregação é imatura, esses dons não se manifestam. Alguém devia ter pego. Quando esses dons começam a aparecer na igreja, é porque ela está começando a ficar madura. Só a gente deu glória a Deus que devia ter dado, porque isso aqui já aconteceu aqui. Amém. Por quê? Deus não vai permitir que ela apareça e gere uma confusão. É como o dom de cura. Se você não usa, ele não manifesta. Amém ou não amém? Amém. Quer ver uma igreja madura? Isso aqui é sempre. É sempre. Porque o Paulo vai falar sobre isso. Vou dar só uma pinceladinha, ele vai falar sobre isso. Que vai falar que aquele que fala em línguas, amém, fala para edificação própria, mas é importante, é melhor se tiver alguém que interprete. Amém. Está conseguindo compreender? Porque quando alguém fala em língua, edifica a si mesmo. Quando alguém, Paulo vai falar sobre isso, quando alguém interpreta, edifica A igreja. Só que isso aí não é para qualquer um. Isso aqui não é para qualquer igreja. Não é para qualquer pessoa. Amém? Então nós temos que almejar chegar ali. Por glória. Temos que almejar chegar aqui. Pode colocar aí também. Sonhos, visões,
Aqui já está em outro nível. Aí aqui já é nível hard. Nós tínhamos lá na nossa igreja, lembra, irmão? Nossa pastora lá tinha sonhos e visões. Meu Deus, quando ela falava, eu tive um sonho. Todo mundo já arrepiava a cabeça dos pés. Amém? Quem lembra daquelas senhorinhas lá do colo? Cheia da revelação, que vinha assim caminhando na tua direção, assim, você já falava, Jesus, passava para você assim, você falava, colar. Pastor conselheiro nosso, da nossa igreja lá no Brasil, antiga igreja. Então você tinha o Supremo Conselho, que eram pessoas, os cinco presbitérios. Você tinha o nosso pastor presidente, e nós tínhamos o conselheiro dele, que era de outra congregação, profeta de Deus. Quando ele ia pregar lá na nossa igreja, nem na morte. Nossa! E ele ia sempre ambicioso. Ele vinha assim, e eu. E pegava o Priscila aqui, e eu, vai Jesus, toma, recebe essa aí. E ora, Priscila, cumpriu todas. Todas as profecias dele cumpriu. Glória a Deus. Era complicado. Amém até aqui? Então, capítulo 12, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Ah, pastor, eu pensei que você não ia chegar nunca. Chegamos. Vamos. Todos acharam? Versículo 5. Não, melhor. Vamos começar desde o início, vai. Do jeito que tem que ser. 1 Coríntios, capítulo 12. Todos acharam? Todos acharam? Então, quando você for chamado para pregar sobre a ceia, você vai abrir qual livro? Qual capítulo? Não, pode ser um. É sempre ele. Tem os outros livros, tem os sinóticos, tem o Mateus, mas esse é, olha só, Paulo nunca esteve com Cristo na ceia, só que o livro sobre ceia que mais é lido nas igrejas é o dele. Ele não estava lá com os apóstolos, mas ele estava com Cristo. Jesus chamou ele e falou, vem cá que eu vou te falar como que foi. Jesus contou para ele como foi. Porque olha o que ele escreveu no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão. Ele não estava lá. Jesus contou para ele. Jesus falou, senta aí, Paulo. Eu vou te contar uma coisa. No dia que me entregaram, foi assim que aconteceu. E aí ele Paulo foi, oh Jesus. E o Pedrão não gostava. Fizeram as pazes, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender vos quero compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui lembra da revelação? Lembra da revelação? Lembra da rocha? Lembra da rocha? A rocha é a revelação.
Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, você não pode falar que uma pessoa que tem um dom X e outra que tem um dom Y, que o dom Y não é do Espírito. Não é. Está aqui. O dom é diferente, mas o Espírito é o mesmo. E é o Espírito de Deus. Na tua Bíblia está aí a palavra Espírito com um I maiúsculo? Tá, Senhor. Versículo 4. Versículo 4. Sim. Mas está em letra maiúscula. É o mesmo. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. E a diversidade, olha que interessante. Ele fala no ponto. A diversidade de dons. E aí no versículo 5 ele vai dizer, ou seja, mais, porque ele adiciona, amém? Mais, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aí ele vai dizer, ou seja, mais, Diversidade de ministério. e a diversidade de operações de Deus. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É Ele que opera tudo em todos. Não interessa se é crente, se não é crente, se é judeu, se não é judeu. Ele opera do jeito, se é jumenta, ele opera em todos, em tudo. Nada falha esse Deus. Nada. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o motivo. Conseguiu pegar aqui? Por que muitas vezes você não tem um dom de cura? Para você não é útil. Você não usa. Eu já contei aqui que eu não falava em estranho, não falava. Já contei aqui, já. Passava uma vergonha. A gente era da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus lá na família, lá da nossa Cassina. E lá todo mundo fala, né? Assembleia de Deus, o Ministério Madureira. Pensa, todo mundo fala em estranho. E a gente já estava lá um tempão e eu não falava. E eu morri de vergonha. Às vezes o culto pegava fogo assim, no charanaia, e todo mundo entrava nos mantos, e eu. Glória! Oh, aleluia! E pulsava, e girava, e eu. Aleluia! E aí eu falei, não é possível, meu Deus, não é possível. Aí até que eu fui lá, orei, falei, Senhor, eu quero falar em língua estranha, porque eu quero ser edificado. Deu uma semana. No meu quartinho de oração. Já soltei uma rajada de língua estranha e falei, agora eu tenho um mistério, agora ninguém me segura. Por quê? Porque não era útil. Então, os dons, você pode operar todos, desde que seja útil, desde que você faça aquilo que é necessário. Amém ou não amém? Amém. Então, ele vai dizer que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só. Cadê? Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é o... Olha aqui para mim. O que significa a palavra dom? A palavra dom significa presente. É uma prenda. Ou seja, você fica dando glória a Deus. Quando Deus te dá um dom, Ele te dá uma prenda. Oh, aleluia! Você recebe algo que alegra, porque quem dá se alegra. Quem dá se alegra. Quer ver
prefira dar, Do que receber. porque quem dá se alegra. Então, quando Ele te dá um dom, Ele se alegra. Quando você recebe um presente, se eu te der uma prenda, você paga alguma coisa para mim? Não. Quando Deus te dá um dom, Ele não espera que você pague nada por Ele. Ele só, olha aqui. Priscila mais do que eu. Priscila gosta muito de dar presente para a Lívia. Então a gente vai lá na FENAC, no shopping, e tudo que ela vê, ela quer dar para ela. Eu já nem tanto. Por quê? Porque eu sei que eu vou dar, e ela logo vai. Para de graça. Deus, quando Ele te dá um dom, Ele se alegra. Só que quando você pega e joga gelado, não é assim? Quando você dá um presente para alguém, você quer que a pessoa use aquilo. Amém. Você quer que a pessoa se alegre em ter aquilo. E que ela, se você der uma t-shirt para alguém, toda vez que ela estiver usando aquela t-shirt, você vai se alegrar, porque você vai falar, fui eu que dei. E ela gosta dessa t-shirt, porque ela usa ela todos os dias. Não é verdade? Quanto mais você usa os dons que Deus te deu, mais Ele se alegra e mais Ele quer te dar. Não é assim? Então, se Deus já te deu um monte de dom, você está esperando o que para começar a usar? E um detalhe, Ele fica muito feliz, só que Ele não te pressiona para você usar aquilo. É por isso que tem muita gente que está na igreja há 20 anos, 50 anos, nunca usou dom nenhum, nunca fez nada. Por quê? Porque Deus não pressiona. Porque aquilo que eu te dou, eu não posso pressionar você para usar. Eu não posso obrigar você a usar. Eu não posso obrigar você a gostar do presente que eu te dei. Então, nós temos que começar a pôr em prática, a começar a pegar esses presentes que Deus nos deu e começar a usá-los. Ele te deu um presente, mas Ele não vai ficar te obrigando a usá-lo. Você tem que querer. Aqui, você tem que querer ver alguém doente, ir lá e falar, dá licença, que eu vou orar aqui e eu sei que você vai ser curado. Vem cá. Você tem que querer isso. Você tem que desejar isso. Você tem que ouvir alguém falando em língua estranha e querer entender o que a pessoa está dizendo. Você tem que querer profetizar. Você tem que querer ter fé. Estão conseguindo compreender ou não? Isso tem que te incomodar, a ponto de você falar, meu Deus, eu quero. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, os dons do Senhor vão se manifestar. Assim seja. Amém. Amém. Amém? Amém. Porque Deus não vai te castigar se você não decidir fazer a obra. Deus não vai te castigar se você não usar os dons. Deus não vai te castigar se você ficar sentado no banco da igreja para sempre. Não. Ele não vai te castigar. Só que Ele te deu um monte de presentes. E esses presentes estão lá jogados no cantinho da tua casa. Talvez você nem saiba onde estão. Porque o presente é assim, não é? Quando a gente recebe muito presente, a gente deixa tudo largado lá. E tem uma caixa lá. Ixi, tem uma caixa lá que deve ter essa caixa aí. Só que olha, eu estou com tanta preguiça de pôr tudo para fora e depois tem que pôr tudo para dentro. Deixa aí. Deus te deu um monte de dom e você deixou para deixar esses dons todos guardados dentro de você. Não pode ser assim. Olha
Certa vez Deus foi falar com Elias, quando ele estava na caverna, e ele falou assim: olha, eu fugi de Jezabel porque ela matou todos os teus profetas. Só eu fiquei vivo. E se eu não fugisse, ela ia me matar e o Senhor ia ficar sem profeta. Deus falou assim para ele: Elias, iguais a você, profetas que não fugiram, eu tenho só 7.000. Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote de Deus. A gente vê aí pregadores, pastores. Não, porque não se não for eu, não, a obra para. Deus está te dizendo nessa noite: iguais a você, eu tenho só em mirada do corpo 7.000. A hora que eu quiser levantar, eu levanto. A hora que eu for me manifestar, ele manifesta. Se tiver as pedras, tiver que falar, as pedras falam. Se os cães de miranda do corpo tiverem que profetizar, eles vão profetizar. Se os gatos tiverem que profetizar, se as ovelhas de miranda do corpo, antes de virar chanfana, decidir, chanfana, ovelha, não é cabra. Se as cabras, antes de virar chanfana, tiverem que profetizar, elas vão profetizar. E vai ter que ser feito, contigo ou sem tigo. Pelo século XXI, a gente tem que entender que Deus é todo poderoso e a obra dele vai ser feita. E aquela quantidade X, que eu já falei para você, já te ensinei, que aquela quantidade X de milhões, de bilhões de pessoas que devem ser salvas até o arrebatamento dele acontecer, essas pessoas vão ser salvas. Com você ou sem você. A diferença é que ele fala para você essa noite: quer participar comigo? Se você quiser participar comigo, vai ser um prazer te receber. Vem. Toma aquilo que você precisa. Cheio de dons. Pronto. Agora, demônio nenhum para você. Agora, espírito maligno nenhum para você. Agora, nada para essa igreja. Vamos, vem comigo. Aleluia. Você tem que querer. Você tem que querer. Eu já profetizei aqui, já falei. Numa das minhas corridas aí, eu corri, aí dava uma volta, eu profetizava: Senhor, em nome de Jesus, essa cidade vai se converter toda ao Senhor. Oh, glória. Aleluia, em nome de Jesus. Porque onde eu piso, as coisas têm que acontecer. Porque, sabe por quê? Porque você carrega a bênção de Deus sobre você. Eu entro no meu trabalho, onde eu trabalho, eu piso lá, eu falo: em nome de Jesus, essa empresa vai ser próspera. Em nome de Jesus, essa empresa vai vencer. Em nome de Jesus, essa empresa vai avançar. O meu patrão vai ser rico, vai ficar bem de vida e vai aceitar Cristo. E essa empresa vai avançar, porque onde eu estou tem que ser uma bênção. Por quê? Porque eu sou a luz de Deus lá naquele lugar. Você é a luz de Deus em muitos lugares. Em muitos lugares só tem você lá. E você tem que ser a luz de Deus lá. E Ele te deu as ferramentas todas que você precisa. Eu não sei falar, não interessa, então peça: Senhor, eu quero o dom da sabedoria. Me ensina. E você vai ter. E você vai falar, as coisas vão acontecer. Então, se não pegar ou não? É assim que nós vamos transformar essa nação. É assim que essa nação vai se converter de vez a Jesus. Porque cada um de vocês, cada um de nós, somos uma pedra, uma brasa viva do fogo de Deus, onde a gente passa. E essa brasa e essa pedra tem que incendiar todo mundo que está em volta. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, você sabe, eu tinha um ministério, eu tinha minha empresa, e eu não vim para trabalhar. A ideia era eu continuar tocando a minha empresa daqui da mesma maneira que eu tocava de lá. Só que aí
Mas aí eu tive que ir para a rua. E comentei com a Priscila isso uma vez. Eu tive que ir para a rua. Eu tive que me relacionar com as pessoas. E aí, uma certa vez, eu orava e eu chorava, noites após noites. Eu chorava e falava, Jesus, por quê? Por quê? Eu vivi da tua palavra, eu vivi da tua obra, eu vivi do meu sonho, tudo que eu sempre quis. E agora, dessa forma, ele fala, não, porque eu preciso de você lá. Aleluia. Eu preciso de você lá naquela empresa. Eu preciso de você lá naquele lar. Eu preciso de você lá naquele lugar. Porque ali você vai ser a pedra que eu preciso. Ali você vai ser o fogo que eu preciso para incendiar esse povo. Então, se movimente. E eu já entendi, falei, tá bem, Senhor, tá bom, não chove mais. Estão conseguindo compreender ou não? Porque a gente tem essa questão do dom. Eu estava conversando hoje com uma funcionária que trabalha comigo. A gente tem muito essa questão do dom assim. A gente acha que aquelas pessoas que têm o dom do Espírito Santo, elas são santas. É lindo. Falar em língua estranha, porque olha, fala em língua estranha, ele é muito santo, olha só que nome de Deus. A gente tem ainda isso. Ai, aqui a pessoa vai, ora e as pessoas são curadas, porque ele é muito santo. Porque aí existe uma maldita ideia que vem da Igreja Católica, que está grudada em nós, de que as pessoas são santas, de que a gente tem que ser igual o padrezinho lá, que a gente tem que ser santinho, que a gente tem que ser perfeitinho. Não tem nada a ver com isso. Os dons, eles servem para a gente ir lá para fora, lá na rua, trazer as pessoas, curar, porque muitas vezes a pessoa só vem quando ela vê uma cura. Muitas vezes a pessoa só vem quando ela ouve uma palavra de sabedoria. Muitas vezes ela só vem quando ela vê que você é uma pessoa de fé. Que mesmo diante das adversidades, de tudo que acontece, você continua firme. Ela olha para você, ela fala, fé que você tem, que Deus que é esse? Como assim você passou por isso tudo e continua de pé? E continua crendo? E continua feliz? Como é que é isso? Amém? Esses são os presentes que Deus nos dá para nós colocarmos em prática em prol do reino. Não é em prol de nós. Não é para nós parecermos santos, para nós parecermos religiosos. Não é para isso. Está conseguindo pegar? Nós vamos aí entrar em cada um deles aqui, vamos debater, vamos falar, enfim. Amém? Amém. Tem muita igreja, ela não consegue crescer com seus membros de cooperadores, não tem pessoas trabalhando para a igreja por causa da mentalidade da liderança. Preste atenção. Olha como que um líder se torna dependente do povo. Então, olha aqui. Eu chamo o irmão Rubem para trabalhar aqui, fazer alguma coisa que é cuidar da parte. Amém ou não? Amém. Aí eu dou a chave da igreja para o Rubem. Aí então o Rubem, muitas vezes ele vai vir para cá, desesperado, vai ligar para a esposa, vai sair os filhos arrastando cheio de remela para a igreja, porque ele sabe que se ele não chegar a tempo, o pastor não entra na igreja. Então ele não vem para cá com o prazer de abrir a porta da igreja. Não, ele vem porque se ele não vier, não tem culto. Essa é a mentalidade que os líderes colocam sobre as pessoas. Bia, domingo você que vai pregar, tá? Toma aqui, sua aguinha, 1h30 de pregação, tá bem? E eu quero ver o povo aqui quando eu piano. Ela vai entrar em choque porque ela não foi preparada, não foi treinada, não
foi discipulada. Ó, vem cá. Não. Ou seja, ela vai ter que vir, ela vai cancelar todos os compromissos dela, vai ficar num nível de estresse lá em cima, e o líder se tornou totalmente dependente deles. Por causa de uma mentalidade errada. Eu não trabalhei os dons, eu não trabalhei o discipulado em vocês, a gente não sentou, a gente não tratou, a gente não estudou as escrituras, eu não enxerguei em você o seu chamado. Não consigo compreender? Estou botando você para pregar quando você tinha que estar orando. Estou botando você para tocar quando você tinha que estar pregando. E você faz porque, se eu não vou pregar, quem vai pregar? É sério, não é? Mas Deus não age assim. Mas o homem age assim. Jesus não age assim. Mas o homem age assim. Eu quero que você participe. Só que eu quero que você faça com prazer, com gosto. Quero que você faça pela obra, por Deus, por você e Deus, pelo teu relacionamento. Amém? Amém. Assim seja, Senhor. Quando você aceita pegar esses dons todos aqui, colocar ele a favor do reino de Deus, Jesus começa a mostrar que você é importante. Ele começa a dizer: olha, você é necessário. Eu quero que você venha. Está conseguindo compreender? Mas Jesus não depende de você. É diferente. Porque se eu der a chave da igreja para o Rubem e ele não vier, eu sou dependente dele. Se eu entregar o microfone para a Bia e ela não vier, não tem culto. Quem lembra de Coré? Coré. Certa vez ele levantou uma acusação contra Moisés. Ele disse que Moisés levantou Arão como sumo sacerdote só porque Arão era irmão dele. Quem lembra da passagem? Aí, Deus mandou cada príncipe de cada tribo de Israel enterrar uma vara. Os príncipes das tribos enterraram suas varas de cada tribo. E pela tribo de Levi, Arão enterrou a vara dele. Cajado. O cajado que era de Moisés, que passou para Arão. Arão enterrou. Todos os líderes enterraram. Quando desenterraram, todas as varas estavam secas, mas a de Arão estava cheia de flores. Estava cheia de frutos. Estava cheia de amêndoas. Nesse momento, Deus falou com todos os príncipes de Israel e disse assim: eu escolhi Arão. Glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele falou para o povo, ele falou para Arão: se não for eu, Arão, a sua vara ia estar seca. Está pegando? Eu posso ser muito importante aqui, mas se não for ele, Amém. eu posso ser muito inteligente, Amém. deixa a parte eu sei que eu sou, mas se não for ele, Amém. nada acontece. Não há fruto. E é isso que a gente tem que começar a orar aqui nessa igreja, nas nossas aulas de quarta-feira, antes da nossa aula. Que não seja eu, não seja vocês, mas que seja o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai fazer florescer. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. É assim que Deus trabalha. Ao mesmo tempo que Ele dá autoridade para Arão, Ele trata do caráter de Arão. Para Arão não pensar que é muita coisa. Para Deus
tinha um problema com Arão, vocês sabem, né? Já falei. Tinha um problema sério com Arão. Deus uma vez correu para matar ele. Deus correu para matar Arão. Não matou, não pôde